Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente continua então o nosso Realidades da Safra, esse quadro que você já conhece e que nós viajamos por esse Brasil para saber como é que está a situação dos principais cultivos plantados aqui em solo brasileiro. E agora a gente vai lá para o Mato Grosso do Sul, em Carapó, conversar com o produtor rural Carlos Eduardo Marques e vai contar um pouquinho então sobre como está o milho lá na região dele. Seja muito bem-vindo, Carlos. Bom dia, ouvintes da Notícias Agrícolas. Muito prazer, mais uma vez, dar entrevista para vocês. Carlos, esse frio, né, essa onda de frio que veio agora nesses últimos dias, chegou a pegar alguma coisa aí nessa madrugada em Carapó e principalmente na sua propriedade? Não, graças a Deus, o medo estava muito, mas não aconteceu nada, não. Teve algum sereninho, mas só nas baixadas. Não afetou nada as plantações, não. Tanto em Carapó como no Cone Sul aqui também não teve nada de prejuízo, não. Certo. E em que estágio que está o milho por aí, né? Qual que é a fase que esse milho já atingiu? A maior parte está de milho verde para milho para pamonha, né? Não tem... E tem um pouco de milho que foi plantado mais tarde, que mais novo, mas 70% é de milho verde passando para milho pamonha. Certo. E aí, pensando nesse desenvolvimento do milho, Carlos, como que foram as condições de clima até agora, e qual que é a expectativa de produtividade? No começo teve um pouquinho de seca, mas atrasou um pouco o plantio do milho, né? Porque da soja, que atrasou a colheita, mas depois que plantou, não faltou chuva, tudo até agora está tudo normal. Mas foi plantado um pouco tarde, né? Então, escapou agora vamos esperar até dia 15 do mês que vem, que é a próxima virada de lua, e esperado que não gire mais ainda, de novo, né? Certo. E essa, então, expectativa de produtividade gira em torno, então, de 80 sacas por hectare, né? Como a gente estava conversando antes de entrar ao vivo, correto? Isso, se continuar assim, né? Se não tiver nem um atrapalho de geada, nem... mas se não faltar chuva, mas não der mais nenhuma chuva. Se der uma chuva a mais, eu acho que já salva tudo. Não um pouquinho de 10%, 15% de milho, que é mais novo. Mas se continuar desse jeito, eu acho que vai dar uma super safra. Certo. Normalmente, quando o plantio ele é feito dentro da janela correta, quando o clima colabora, essas 80 sacas por hectare, ela está dentro da média normal que vocês costumam ter? Quanto que dá normalmente aí em Carapó? Quando dá uma safra normal, é mais ou menos isso, né? Mas cada ano varia muito, né? Esse ano atrasou, mas as chuvas ficaram regulares. Mas está perigoso agora por causa do mês de junho da geada. Então, a safra passada geou muito, né? Deu 7 geadas, então o prejuízo foi muito grande. Mas é mais ou menos isso, em torno de 80 a 100 sacos por hectare. E a questão de pressão por pragas e doenças, Carlos? Muitos produtores e lideranças, né, de todo o Brasil com quem a gente conversa aqui no Notícias Agrícolas relatam principalmente ataques da cigarrinha do milho. Por aí tem acontecido ou no início, né, logo quando começou o desenvolvimento do milho, teve alguma pressão por pragas ou doenças? Não, dessa não. O maior problema que teve aqui foi o percevejo. Mas depois foi controlado também. Mas o maior problema que teve foi o percevejo. E foi necessário fazer mais entradas do que o normal para controlar o percevejo? Ou foi tudo dentro do esperado também? Não, teve certos lugares que foi a mais. De 2 até 3 aplicações a mais. Mas não foram em todos não, mas não foi normal não. Certo, e isso acaba elevando os custos de produção, né, Carlos? A gente sabe que os insumos para poder, então, fazer esse trato cultural nas lavouras estão muito caros. E aí esse pessoal que teve que fazer nessas entradas a mais, como é que fica a relação de troca com o preço de venda? Vai ficar um pouco mais caro, né? Mas também vai aumentar, se continuar, se der uma safra igual está esperado, vai colher um pouco a mais também, vai compensar, né?
Certo. E o produtor por aí, já tem negócios travados? Já a gente tem alguma porcentagem dessa safrinha já comprometida com negócios feitos antecipadamente? Não, muito pouco, devido que foi plantado mais tarde e já esses acontecimentos de geada da outra safra, não tem quase nada de contrato feito, nada de travado, não. A mesma questão de custeio também, o produtor não chegou a comprometer alguma porcentagem para custear a safra? Mas muito pouco, muito pouco. Certo. Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. A gente espera que as geadas não atinjam, né, as plantações por aí, que fique tudo bem. A gente está acompanhando aqui no Notícias Agrícolas de perto, principalmente a Virgínia Alves, que é a nossa especialista em clima, está acompanhando então a situação dessa onda de frio que vem atingindo o Brasil e esperamos então que as lavouras passem aí a salvo. Muito obrigada, viu, Carlos? Muito obrigado a vocês mais uma vez e bom dia a todos. Estivemos aqui, portanto, com o produtor rural Carlos Eduardo Marques, que é lá de Carapó, no Mato Grosso do Sul, nos contando então como que está o andamento da safrinha de milho por lá. E segundo ele, produtividade muito boa por enquanto, né? Enquanto ainda esse milho está no desenvolvimento, aí indo para o estágio do milho verde, indo para o estágio de pamonha, né? Então ainda tem um pouco de tempo, né, para esse milho se desenvolver. De acordo com o Carlos, essa onda de frio não chegou a estragar o milho. E ele fala não só sobre Carapó, ele tem relatos, inclusive, do pessoal ali do Cone Sul, né? De que nas baixadas, principalmente perto de córregos, chegou a dar algum sereno, mas não chegou a gear de fato e estragar as plantações. E de acordo com ele, essa média de produtividade de 80 sacas por hectare está dentro do esperado. Normalmente ele conta que lá na região a produtividade gira em torno de 80 até 100 sacas por hectare. Esse ano o produtor acabou plantando um pouquinho mais tarde por causa do atraso na soja e também por isso, por causa desse atraso, o produtor ficou um pouco reticente em fazer negócios antecipadamente, porque na safrinha anterior, houve 7 geadas. Então, justamente por essas perdas, o produtor está esperando, então, ver como é que esse milho se desenvolve, como é que vai ser a colheita, para daí sim realizar negócios. Segundo ele, muito pontualmente, alguns produtores fecharam pelo menos o custeio da safra. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.